Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Amanda pelo convite. Fiquei muito feliz por estar aqui com vocês hoje, participando do Congresso Brasileiro Setembro Amarelo nas pesquisas científicas. A Amanda conversou comigo e pediu para gente, para mostrar para vocês um pouquinho do que eu venho fazendo em experimentos com zebrafish. E eu separei uma apresentação de alguns resultados que a gente vem desenvolvendo aí. Meu nome é Yves Charlier da Silva, sou médico veterinário, tenho mestrado e doutorado pela Unesp de Jaboticabal e uma especialização em farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e estágio de pós-doutorado pelo ICB da USP São Paulo, no departamento de farmacologia. Por que o zebrafish tem a ver com Setembro Amarelo? Então, assim, quando a gente fala em zebrafish, as pessoas não entendem o que é o zebrafish. Então, quando eu comecei a trabalhar com zebrafish, eu achava também que o zebrafish era algum consórcio ali entre uma zebra e um peixe. Mas não, o zebrafish é um peixe muito utilizado em pesquisas científicas. E tem uma frase de alto impacto que eu gosto de usar o zebrafish por ser uma máquina de alta performance. Então, lembre-se dessa frase que a gente vai comentar um pouquinho dela mais pra frente. Pessoal, é muito difícil assim participar de eventos online. Eu queria estar com vocês aí presente para a gente poder depois do evento bater um papo e tal, mas durante a pandemia tá bem difícil, então essa é uma alternativa bem interessante que tem chamado bastante atenção das pessoas no mundo. Continuando falando um pouco sobre o zebrafish, prometo que eu não vou me alongar muito, mas o zebrafish, como muitos daqui, quando eu comecei a falar sobre o zebrafish, pensaram um pouco diferente, mas as revistas científicas também, elas descrevem o zebrafish como... elas fazem algumas sátiras também com o zebrafish. Primeiro, se você olhar aqui na Blonde, ela coloca lá zebrafish sushi ou science. Na Cell, olha, com o zebrafish a gente consegue fazer um homem melhor. Tem algumas outras revistas também que fazem sátiras com o zebrafish. Por que o zebrafish é tão importante em pesquisa científica, em pesquisas farmacológicas no geral? O zebrafish, de modo geral, ele tem um genoma já totalmente sequenciado e, segundo alguns trabalhos, ele vem demonstrando uma grande similaridade genética com os seres humanos. Aproximadamente 70% dos seus genes, das suas cópias, são semelhantes ao gene humano. E quando a gente fala em estudo de fármacos, estudo de novas substâncias, o zebrafish vem se destacando perante outros modelos. Então, eu separei aqui para vocês alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo com fármacos, com substâncias, tanto em pré-clínico e em pós-clínico. Também a gente vem utilizando e a gente vem desenvolvendo vários trabalhos com fármacos e a gente tem observado muito substâncias que têm efeito ou ansiolítico ou substâncias que causam ali uma depressão, que a gente percebe que o animalzinho tá um pouquinho diferente. Então a gente usa o zebrafish como uma ferramenta para validar essas substâncias que podem ativar o sistema nervoso ou até aquelas substâncias que desativam o sistema nervoso, deixa o animalzinho um pouquinho mais calmo. A gente descreve que tem sinais de depressão. Então,
uma depressão like. Continuando, quando a gente compara a fisiologia usando o zebrafish como uma ferramenta de drug discovery, a gente observa que o zebrafish ele tem uma similaridade também fisiológico com os seres humanos. Além disso, eles têm também um metabolismo de droga bem conservado. Não por acaso, nos últimos anos, o zebrafish vem sendo capa de grandes revistas e tendo interesse da comunidade científica para estudos diversos, tanto estudos genéticos, estudos de descobertas de novas drogas. Então a gente pensa em desenvolver uma substância antidepressiva, desenvolver uma substância psicoativa. A gente pode usar o zebrafish como modelo para estudo dessas novas substâncias que pode ajudar aí tanto no tratamento de depressão, no tratamento de doenças psiquiátricas. Eu venho mostrar aqui para vocês um pouquinho de alguns estudos que a gente vem fazendo com o zebrafish. Esse aqui bem simples, que a gente iniciou lá em abril de 2020, que a gente ganhou um prêmio internacional falando sobre zebrafish com Covid. Eu vou mostrar para vocês. Esse evento teve mais de 600 projetos inscritos de 40 países diferentes e a nossa ideia foi uma das finalistas. A gente ficou em terceiro lugar. Só para vocês entenderem o que a gente fez, bem simples, a gente tinha uma hipótese de desenvolver um teste rápido para Covid. Então a gente pensou, a gente vai aplicar uma proteína, essa proteína o peixinho vai produzir anticorpo, esse anticorpo vai passar para os ovinhos, a gente vai imobilizar esses anticorpos numa fitinha de cromatografia. Tá, então essa aqui foi a nossa ideia inicial. A gente desenvolveu essa proteína, então a gente fez uma proteína recombinante e também desenvolvemos síntese de peptídeos do Covid. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a nossa ideia inicial era o quê? Era produzir anticorpo. Porém, quando a gente injetava substâncias, essas proteínas recombinantes do Covid-19, do SARS-CoV-2, a gente começou a observar mortalidade, observar... até mesmo eu estava conversando com a pesquisadora, com a Bianca, da Faculdade de Medicina, e ela relatava, Ives, olha, a hora que a gente injeta a proteína no peixinho, eles começam a nadar diferente. Aí, isso que deu a primeira ideia da gente estudar esse comportamento desse peixinho. Então, o que a gente fez? A gente pegou várias larvinhas, fizemos tanto com larva como com adulto, a gente expôs essas larvas e esses adultos aos peptídeos do SARS-CoV-2. E a gente mediu várias enzimas relacionadas com estresse oxidativo e neurotoxicidade. E a gente observou que os animais que são expostos a fragmentos do Covid no ambiente, eles podem desenvolver uma neurotoxicidade. Então, assim, a longo prazo, a gente não sabe ainda se isso pode ser reversível, se pode ser um dano ao sistema nervoso a longo prazo. Além disso, em colaboração com o professor Guilherme Malafaia, do Instituto Federal Goiano, ele coordenou alguns estudos com uma temática parecida. Então, a gente também expôs outros organismos, não só zebrafish, mas também a gente expôs girino, mosquito e guppy, que é um peixinho lá que é bem utilizado como um representante ambiental. E a gente observou, a gente já publicou alguns trabalhos com isso, então a gente já publicou acho que 3 ou 4 trabalhos com esse modelo de usar o zebrafish para não só o zebrafish, mas usar modelos experimentais para avaliar toxicidade e neurotoxicidade de fragmentos do Covid. E é muito interessante isso, porque a gente consegue avaliar
esses fragmentos, se eles causam neurotoxicidade. Então, esse foi o principal objetivo desse estudo. Depois eu posso passar para a Amanda esses artigos que eu estou comentando com vocês, e ela pode disponibilizar para vocês. E se alguém também tiver interesse desses artigos, eu vou deixar no final da palestra o meu e-mail e vocês podem me escrever. Nossa, Ives, mas como que você injetou lá um fragmento num peixinho tão pequeno? Então aqui só de exemplo para vocês, o zebrafish ele, em torno de 4 a 5 centímetros. Foi muito, dá um trabalhinho mesmo injetar essas substâncias no zebrafish. E aqui, depois que a gente injetou, em colaboração com um grupo de pesquisa da Unesp de Botucatu, liderado pela professora Persília, com o aluno dela de doutorado, o Bruno. Então a gente teve alguns resultados bem interessantes. Então a gente injetava a proteína do spike do SARS-CoV-2 e avaliava, filmava esses peixinhos e depois analisava esses resultados. Então a gente observou que em adulto tem uma diferença, causa uma diferença ali entre o trach, entre os movimentos desse peixe. Então a gente observou uma diferença significativa entre os animais tratados e não tratados. Isso aqui foi feito em adultos de zebrafish. E também a gente fez um ensaio em colaboração com o professor Bruno, o Bruno da UFMG. O professor Bruno, eu não lembro agora de cabeça qual que é o departamento, mas é o professor Bruno que trabalha com zebrafish. Eu acho que está no departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFMG. Gostaria de agradecer muito ele também por ter colaborado com a gente com esse estudo. E a gente repetiu parecido com as larvas. Então a gente fez em adulto e larvas, e o Bruno expôs as larvas, e a gente também observou uma diferença ali significativa. A gente observou um aumento. As larvas que foram expostas a fragmentos do Covid, elas ficaram mais ansiosas. Então, elas nadaram mais. Então, assim, a gente não sabe ainda o impacto disso a longo prazo para os animais, para organismos aquáticos. Porém, já tem vários trabalhos mostrando que o SARS-CoV-2 para seres humanos tem causado aí vários danos em relação ao sistema nervoso. Então, assim, a gente não sabe muito ainda o que pode acontecer. Então, assim, a longo prazo, se esses danos são reversíveis ou irreversíveis. Mas, assim, a gente já tem embasamento científico para modelos aquáticos que os fragmentos do Covid no ambiente também estão causando danos a esses organismos. Além disso, pessoal, a gente fez um estudo recente também para avaliar o impacto de hidroxicloroquina e azitromicina em zebrafish. Então a gente usou o modelo zebrafish para avaliar o impacto dessas duas substâncias que tem sido muito utilizada durante a pandemia. O que a gente observou? Que a hidroxicloroquina e a azitromicina, ela tem um aumento significativo de bioacumulação após 72 horas de exposição. Então os zebrafishes, eles acumulam essa hidroxicloroquina no seu organismo. Então vamos pensar que a gente tem lá um organismo aquático que está aumentando, todo mundo usando essas substâncias para fazer um tratamento precoce, para fazer N possibilidades. E isso está caindo nos rios, no ambiente aquático. Isso pode bioacumular em peixes, em todos os organismos aquáticos. Então, mas esse estudo foi padrão, foi feito com zebrafish, então a gente acaba podendo extrapolar para outros organismos aquáticos. E reduziu drasticamente os neuroblastos.
Então, os neuroblastos são a parte periférica do peixe, então são praticamente assim, os neuroblastos são considerados ali aquela terminação nervosa na região lateral desses animais, que ajudam na locomoção, ajudam no nado, no equilíbrio. E a gente observou que a hidroxicloroquina, quando ela está junto com a azetromicina, até então a hidroxicloroquina tem vários trabalhos na literatura, ela é liberada para vários órgãos de saúde, como Anvisa, FDA, e ela é liberada para uso. Entretanto, não existe, existe muito poucos estudos, em zebrafish não existe nenhum, nosso foi o primeiro trabalho, de fazer um estudo comparado de hidroxicloroquina e azetromicina, estudando essa combinação dessas duas drogas. E quando a gente combina as duas, a gente observou ali um aumento na atividade de acetilcolinesterase, que é um neurotransmissor muito importante quando a gente fala de doenças relacionadas com o sistema nervoso. Então, quando a gente avalia esse aumento nessa atividade, pode ser reversível, lembra que eu tinha comentado? Então a gente não sabe ainda se esse aumento foi fisiológico ali agora, momentâneo, ou se isso daí vai causar algum dano no futuro. Então a gente mostrou um alerta. Além disso, a gente observou que a hidroxicloroquina e a azetromicina tem uma grande força de ligação com a acetilcolinesterase, mais a hidroxicloroquina do que a azetromicina. Mostrando aqui também relação entre as duas, quando a gente associa. E também a gente tem estudado, entre outras drogas, atividade. Então a gente tem um trabalho recente também publicado com outras substâncias. Então o nosso foco do nosso laboratório é estudar fármacos com atividade biológica. Muitas vezes a gente tem um interesse grande em estudar substâncias que alteram ali o sistema nervoso. Então, no meu pós-doc eu tenho estudado várias substâncias com atividade anticâncer, e essas substâncias com atividade antitumoral, ela acaba, a gente não sabe ainda explicar qual o mecanismo que leva numa alteração. Tem algumas substâncias que causam depressão, tem algumas substâncias que eu tenho estudado em zebrafish, está causando ansiedade, e muitas vezes as crianças, tem vários relatos de crianças que tomam medicamentos para tratamento de câncer, e essas crianças desenvolvem um quadro depressivo ou um quadro ansiolítico. Então assim, a gente tem estudado, e o nosso objetivo é também tentar chegar, investigar por que está levando esse quadro de depressão, ou levando esse quadro de ansiedade. Então vai depender muito do fármaco que você está usando. Então esse aqui eu mostrei só para um trabalho que a gente tem feito com artemisinina. E também, além disso, a gente tem estudado outras substâncias, não só fármacos, mas também a gente fez um trabalho recente, publicado em abril de 2021, estudando microplástico, o impacto do microplástico numa poluição ambiental em relação a esses animais. Tiveram bioacumulação e também tiveram alguns déficits neurológicos. Então a gente avaliou também os neuroblastos. Então esse trabalho foi coordenado pelo professor Guilherme Malafaia, também lá do Instituto Federal Goiano. A linha de pesquisa do professor Guilherme, que vem destacar lá, e agradecer também o Abraão, o aluno do professor Guilherme, eles vêm trabalhando muito com essa jogada ambiental, e não só essa pegada que a gente acaba destacando, essa pegada ambiental, mas também o impacto dessas substâncias tóxicas no meio ambiente, e também um impacto futuro para a sociedade. Então, se você pensar lá, o zebrafish representa um modelo experimental. A gente está observando déficits comportamentais
alterações comportamentais, modulações no comportamento, modulações em neurônios periféricos, ali em neuroblastos, substâncias que ajudam a locomoção e entre outras atividades do peixinho. E qual seria o impacto disso no ser humano? Por exemplo, a gente já tem encontrado lá vários trabalhos com microplástico em placenta, em pulmão. Qual seria o acúmulo desse microplástico? Será que isso pode causar um quadro de ansiedade, um quadro de depressão? Será que a gente tem associado isso a alguns trabalhos com toxicidade ambiental de microplástico, de outros? Que tem um outro trabalho também que a gente avaliou, múltiplos endpoints, publicado também esse ano. Múltiplos endpoints também, esse trabalho também foi gerenciado pelo professor Guilherme e avaliou, esse aqui foi pelo Thales, foi um trabalho do Thales, ainda até participei da banca dele. E gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Guilherme por ter colaborado muito e ter me convidado muito para participar dos estudos dele. Sou muito grato ao professor Guilherme. E esse estudo aqui também, complementando o trabalho feito com essa ideia de plástico e contaminação ambiental, também o objetivo desse trabalho foi avaliar essas interações, então a exposição ao poliácido de biomicroplásticos no ambiente e avaliar a interação social desses peixes com estímulos. Então teve lá um estímulo de um outro peixe, um estímulo de predador, um estímulo lá com o roedor e avaliar essa interação que estava acontecendo com esse peixinho após a exposição com biomicroplástico. Então, alguns insights que a gente observou que mudou a coloração desse animal, então, ao longo do tempo, um aumento também na atividade, de marcadores de neurotoxicidade, como aumento na acetilcolinesterase, na atividade desse neurotransmissor colinérgico, e também várias mudanças comportamentais. Então, a gente observou que a exposição tanto de plástico como bioplástico em zebrafish altera o comportamento. Então, algumas situações e alguns modelos causando depressão, algumas situações causando ansiedade. Aqui só para mostrar para vocês que a gente também vem estudando outras substâncias para tentar desenvolver anti-inflamatório, e a gente acaba testando o comportamento. Então, só para mostrar, então a gente acaba usando algumas substâncias assim e avaliando o comportamento. Então, praticamente a gente olha aqueles peixes que estão nadando e faz uma análise bem rebuscada em comportamento. Até então, mostrando para vocês, estamos desenvolvendo algumas análises computacionais usando o software R para fazer a detecção e análise desse comportamento desses peixes, usando visão computacional, inteligência artificial. A gente vem inovando. Isso aqui é só mostrando para vocês que a gente está desenvolvendo um pacote R. Então a gente consegue capturar tanto um peixe sozinho como vários outros peixes dentro do aquário e avaliar toda a parte comportamental que está acontecendo com aquele peixe, se ele está depressivo, se ele está ansioso. Então a gente está depositando uma patente desse novo software, uma patente de software, e a gente está tendo alguns resultados bem legais com essa detecção desses padrões. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Amanda pelo convite. Fiquei muito feliz
em participar aqui com vocês. E eu vou deixar meu e-mail, que é charliesilva4@hotmail. Se alguém tiver interesse, pode me escrever. Eu posso enviar para vocês todos os artigos que eu comentei. E eu queria fechar com uma mensagem dizendo que o Zebrafish é um bom modelo para a gente descobrir ou estudar novas drogas com atividades no sistema nervoso, tanto como antidepressivo, como substâncias que causam uma depressão, para a gente estudar qual seria o mecanismo de ação e como melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem e que às vezes precisam desses medicamentos. Acaba a gente estudando tanto a eficácia desse medicamento como a segurança dele para o ser humano. Mais uma vez, obrigado e estou à disposição de todos. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.